E vem conferir a crítica do filme Tudo Menos Você. E chegou nos cinemas o filme Tudo Menos Você. E esse filme me chamou a atenção para fazer com que eu quisesse assistir ele no cinema por dois motivos. O primeiro seria a dupla principal. Eu gosto muito do Glenn Powell, eu gosto muito da Sydney Sweeney, que são a dupla principal do filme. Sem contar que tem alguns atores secundários no filme que são conhecidos e alguns que eu gosto bastante, como a Alexandra Shipp. Então, esse elenco já fez com que eu quisesse assistir o filme. E o segundo fator seria por ele ser uma comédia romântica. Eu gosto de comédia romântica e eu gosto mais ainda dessa premissa que é batida e clichê e que parece que o gênero já usou a exaustão. Então, por que se ela é tão clichê, ela chama minha atenção? Porque hoje em dia é muito mais difícil você ver filmes desse estilo. E por que eu falo isso? No começo dos anos 2000, nos anos 90, o home video ele era muito forte, ou seja, o VHS, depois o DVD e mais futuramente o Blu-ray. Então já que existia o home video, filmes como esse, que é Tudo Menos Você, eram comuns de sair semanalmente. Mas depois que o home video meio que morreu e os streams acabaram aparecendo, você pode perceber que esse tipo de comédia romântica praticamente não existe mais. Existem estilos parecidos, mas não como esse. Então, por voltar com o estilo de um filme que eu gosto, com o elenco que eu gosto, eu resolvi dar uma chance pro filme. E o filme quase foi bom pra mim em vários pontos. Eu acho que o filme tinha um potencial em vários pontos de realmente bom, mas tem um fator que eu vou falar mais pra frente que quase quebrou o filme pra mim e que fez com que virasse só um filme de mediano pra ruim. Bom, começar falando um pouco sobre o que pra mim tem que acontecer pra um filme de uma comédia romântica ser bom. Seria os personagens principais serem cativantes, envolventes, um bom casal com bons atores vivendo esses personagens, que tem uma boa química. E isso esse filme faz bem. Não no começo do filme, mas com o decorrer do filme, você vê que a Sydney e o Glenn têm uma boa química que faz com que o filme melhore em vários aspectos. E por que eu falo que é durante o filme? Porque o filme ele começa com o encontro dos dois. E depois que eles se encontram, eles acabam, meio que por um motivo que o filme vai explicar, eles acabam se odiando. Aí mais pra frente, eles vão se reencontrar, vão se odiar, mas por algum motivo, eles vão ter que fingir que são um relacionamento, que tem um relacionamento entre os dois. Esse estilo de comédia romântica que eu falei parece ser genérico, porque você já viu milhares e milhares de vezes. E o filme, o motivo para eles se encontrarem, eu acho muito interessante. Uma desculpa muito boa envolvendo uma cafeteria. Logo depois disso, eles acabam saindo, se conhecendo, e você vê que a química deles ali já se mostra muito positiva. O problema é, o motivo que eles dão pra eles brigarem, o motivo que dão pros dois meio que se odiar ao longo do filme, já começa a me incomodar bastante. Porque se eles são, por exemplo, adolescentes e esse filme se passa no colégio, era uma desculpa que fazia total sentido de existir e fazer com que a trama rodasse. Quando eles são adultos, a desculpa pra eles se odiarem é muito boba. É um motivo onde até te incomoda. Filmes de comédia romântica dão desculpas até certo ponto interessantes nesse ponto. E esse acabou não me agradando. Se eles ficassem bravos pelo que aconteceu, mas sentasse pra conversar num ponto, o filme ia acabar com 30 minutos. Então, pra mim, poderiam dar uma desculpa mais incisiva, mais forte. E tem tantos filmes com esse gênero que já brincaram com isso, que isso poderia ser um pouco melhor. Então a desculpa pra eles se odiarem já te incomoda no filme, porque você sempre fica pensando, por que vocês não conversam? Se vocês conversarem, esse filme acabou a partir de agora, vocês podem seguir a vida, ou ser amigos, ou tentar de novo o relacionamento. Só isso resolveria o filme. Então nesse começo, ele começa bem, e aí ele acaba tendo esse problema que já me incomoda, já me afasta dos personagens, mas aí quando eles realmente dão a desculpa pra eles terem que fingir que são um casal, aí o filme começa a andar de verdade. Porque os dois, como eu falei, eles funcionam muito bem em tela. Tanto quando eles se odeiam, como eles começam a se gostar. E você, como público, começa a torcer por eles. Começa a gostar dos dois. Os dois são muito carismáticos individualmente, mas os dois funcionam perfeitamente juntos. E esse é um ponto que faz com que o filme não seja um desastre e acabe funcionando. Porque realmente é o que se precisa gostar, dos personagens. E isso funciona bem. A química é boa, o relacionamento é bom, a parte de como eles vão se gostando ao longo do filme é entendível. É o que eu falei, você não entende porque eles se odeiam tanto, mas quando eles começam a se gostar, a conversar, a entender mais um com o outro, eu acho que é bem interessante essa química entre os dois, que vai funcionando bem ao longo do filme, e como um vai conversando com o outro, e conversa bem com a cena inicial. Inclusive tem um espelho do começo do filme, uma parte onde eles vão se reconectar, que eu acho muito interessante, como o diretor foi criativo e inventivo de fazer isso. É um espelho da sequência inicial, só que mais pro final do filme, pro terceiro ato. É uma ótima virada pro terceiro ato. E o final do filme, por mais clichê que ele seja, é aquele final que você espera, mas é bonito, porque você quer ver aquilo numa comédia romântica, e você vai ver aquele final feliz da forma como você imagina, mas é bem feito.
Então nesse ponto, o filme funciona bem. Mas o filme ele funciona bem nesse ponto de como cria a relação deles, cria a química deles, cria um pouco da dinâmica dos personagens à sua volta, mas aí começa um pouco dos problemas que o filme tem pra mim. Primeiro seria a família e os rivais amorosos que eles vão ter ao longo do filme. Todo filme de comédia romântica que começa dessa forma, a família, os casais à sua volta, acabam tendo que funcionar como uma parte do roteiro pra fazer com que você, como público, sinta que eles estão ameaçados, sinta que eles podem realmente, o romance deles pode não funcionar. E eu senti um pouco de falta dessa ameaça. Isso acaba me incomodando bastante, porque isso poderia dar um incremento a mais pro filme. E a outra coisa que me incomoda, e aí chega no ponto que quase quebrou o filme pra mim, seria a parte da comédia. Eu acho que esse filme, se ele não tem essa parte da comédia exagerada, que é praticamente uma vergonha alheia pra quem tá para quem tá dentro de uma sala de cinema, esse filme seria um filme legal, divertido, acima da média, que volta e meia você vai querer assistir, como toda comédia romântica é. Mas aqui tem algumas sequências vergonha alheia que ele acaba passando o tom. Eu não vou falar quais são as cenas, descrever elas, mas eu vou dar alguns exemplos para quando você estiver no cinema você vai lembrar do que eu tô falando. A cena que envolve uma aranha, a cena que envolve o chuveiro, a cena que envolve o banheiro, que é no começo do filme inclusive, são algumas sequências do filme envolvendo comédia que não funcionam de maneira nenhuma. E eu acho até estranho como roteirista, ele não consegue nivelar o seu tom de comédia. Tem algumas sequências quando os dois estão juntos, quando o casal principal tá junto, que é uma comédia mais sutil, mas até que funciona para melhorar o relacionamento entre eles, que é muito bonita, muito bem feita e que funciona bem. Mas quando você coloca uma comédia mais exagerada, como esses momentos que eu mencionei, é uma vergonha alheia tão absurda que se você tá assistindo esse filme em casa, você dá pausa e desliga o filme. De tão vergonha alheia que é, de tão exagerado que é, e não precisava ser assim. Não era necessário. E acaba meio que quebrando o filme pra mim em vários pontos, fazendo com que ele não funcione e gere uma vergonha alheia. Sem contar esse fator que eu já falei pra você, que seria não usarem bem a família como um todo. A família também tinha que ser um personagem maior. Tem alguns pontos que deviam ser obstáculos ao longo do filme que eu acho que não são bem feitos. Foi o que eu falei, é uma comédia romântica divertida pra quem gosta do gênero, tem um casal principal que funciona muito bem, e isso faz com que o filme seja carregado a certo ponto. Se você gosta dos clichês, ele vai ter aqui, mas tem alguns filmes que tem alguns pontos desse filme, como o elenco secundário, que poderia ser melhor utilizado, como algumas piadas que eu acho repetitivas e forçadas, e a vergonha alheia, que fazem com que o filme seja um pouco abaixo da média pra mim, mas talvez quem goste muito do gênero, com certeza vai fazer com que o filme funcione pra você. Concluindo, Tudo Menos Você é aquele filme que pra quem sente saudade daquelas comédias românticas clichê do começo dos anos 2000, com certeza vai funcionar pra você. E de certo ponto, eu queria ver isso no cinema. Eu tava com essa expectativa. E nesse ponto, eles entregaram pra mim. Eles também entregaram um bom casal com uma boa dupla principal que funciona bem. Mas o em volta é muito problemático pra mim. A família como ela é utilizada, alguns subplots envolvendo outros casais que não são bem feitos, e as piadas, vergonha alheia, chega num ponto que me incomoda e que queria fazer eu sair do cinema. No fim, ele não é um filme terrível. Pra quem gosta de comédia romântica, vai funcionar. Só deixa ele com uma nota um pouco abaixo da média, porque realmente essas cenas vergonha alheia me incomodaram muito. E por isso que eu fecho o filme Tudo Menos Você com uma nota 5,5 de 10. Curte pra fortalecer o canal, se inscreve pra não perder os próximos vídeos. E aí, o que você achou do filme Tudo Menos Você? Você gostou? Você não gostou? Que nota você daria pra ele? Qual é a sua comédia romântica preferida? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.